Oi, professora, eu sou Bianca Almeida e eu vou dar início à apresentação do nosso trabalho sobre febre reumática. Os integrantes do nosso grupo são Ana Sofia Medeiros, Antônio Cláudio Formiga, Bianca Almeida, que sou eu, Caio Furtado, Larissa Rodrigues, Magno Alves e Marcela Tolentino. Em relação aos tópicos que nós iremos abordar serão esses, de acordo com a orientação da senhora. E agora eu vou dar início à introdução do nosso trabalho. A gente vai ter aqui a principal etiologia das cardiopatias valvares, é a febre reumática. Ela é principalmente da cardiopatia valvar relacionada à estenose da válvula mitral. Isso se dá devido a um processo inflamatório dos folhetos valvares e nas cordas tendíneas, que vai causar um processo cicatricial que vai dificultar o fechamento dessa válvula. Na verdade, a abertura dessa válvula. Cerca de 15,6 milhões de pessoas em todo o mundo são acometidas pela cardiopatia reumática crônica. 470 casos são diagnosticados da doença anualmente. E a febre reumática ela vai causar 233 mil mortes. A maior parte desses casos e óbitos ocorre em países em desenvolvimento. Ela acomete principalmente crianças e jovens adultos. A gente vai ter que essas principais consequências, da febre reumática, como as cardiopatias valvares, elas vão aparecer cerca de 1 década ou 2 décadas após a febre. Em relação ao agente causador, a gente vai ter aqui uma complicação tardia e não supurativa da infecção faríngea pelo Streptococcus beta hemolítico do grupo A, que se desenvolve cerca de 2 a 3 semanas após a ocorrência. Os indivíduos que são geneticamente suscetíveis à infecção por Streptococcus pyogenes. E a gente vai ter aqui a doença reumática cardíaca, é sua sequela mais grave, caracterizada por lesões cardíacas valvares progressivas e permanentes. Ela pode afetar o pericárdio, o miocárdio e o endocárdio. Meu nome é Larissa e eu vou falar agora um pouquinho sobre a fisiopatologia da febre reumática. Então, ela envolve fatores relacionados ao estreptococo, ao hospedeiro e ao ambiente. O principal agente causador é o S. pyogenes e ela é uma bactéria extracelular em forma de cocos. E eles são agrupados em cadeia altamente patogênica. Essas colônias desses estreptococos, eles podem ser altamente mucoides ou secos. Quando eles colonizam o tecido do hospedeiro, ele encontra uma variedade de forças biológicas, mecânicas e químicas que devem ser vencidas para que eles possam aderir ao epitélio da orofaringe e causar a doença. Essa fixação nessas células, ou da pele também, ele é o passo inicial e o mais importante na colonização do hospedeiro para a produção da doença. Então, ele consiste numa resposta inflamatória autoimune do corpo em relação aos streptococcus do grupo A. Essa reação, ela decorre por conta de um mimetismo molecular, que ele consiste na semelhança química e estrutural entre alguns componentes patogênicos e do tecido acometido. Ele ocorre quando os anticorpos produzidos contra certos antígenos estreptocóccicos, por exemplo. Olá, me chamo Antônio Cláudio e fiquei responsável pela parte de sinais e sintomas da febre reumática. Os mais comuns incluem a febre, que é o primeiro sinal da doença, dor nas articulações, mais conhecido como artrite, já que essa dor pode migrar de uma articulação para outra, e vale ressaltar que as articulações vão ficar doloridas e inchadas. Inflamação cardíaca, já que a febre reumática vai afetar as estruturas cardíacas, que pode acarretar em sintomas como dor no peito e falta de ar. Nódulos subcutâneos, que eles vão acabar se formando principalmente nas articulações afetadas. Manchas na pele, como manchas vermelhas, mais conhecido como eritema imaginado, e movimentos anormais, já que a febre reumática ela acaba atingindo o sistema nervoso central, causando movimentos involuntários. Sofia, eu vou falar um pouco sobre o tratamento da febre reumática. Nesse caso, a gente teria que tratar os sintomas característicos, e os mais comuns são a artrite, cardite e a coreia, que são os movimentos involuntários. Começando pela artrite, a gente vai utilizar os AINES, que são os anti-inflamatórios não esteroidais. O mais usado é o AS. Em caso de processo viral, é indicada a suspensão pelo risco da síndrome de Rey, e o naproxeno também é considerado uma boa alternativa no tratamento. Já no quadro das artrites reativas pós-estreptocóccicas, ela pode apresentar uma resposta negativa no tratamento com AS e naproxeno, sendo indicado o uso de dometacina. No caso da cardite, usamos a prednisona, na pulsoterapia a metilprednisolona endovenosa e nos casos de IC leve ou moderada, o tratamento deve ser feito com o uso de diuréticos e restrição hídrica e indica-se o uso de furosemida e espironolactona. Por fim, no caso da coreia, os benzodiazepínicos e fenobarbital podem ser utilizados, sendo os mais utilizados no controle da coreia o haloperidol, o ácido valproico e carbamazepina, mas a indicação também é manter o paciente em locais calmos e bastante tempo em repouso.
Agora, entrando na parte do mecanismo de ação desses fármacos, temos que na parte profilática, na parte da profilaxia, é utilizado antibióticos, e nesse caso, a ação deles vai ser justamente na inibição da síntese da parede celular. E no mecanismo de ação dos AINES, que são usados no tratamento, eles vão promover a inibição central ou periférica da enzima COX, que é a ciclooxigenase. E a partir dessa inibição, uma série de outras substâncias elas vão deixar de ser produzidas, e assim a gente vai ver o controle de algumas situações, como a febre, a dor e a inflamação. Meu nome é Carlos Menezes Hurtado e eu fiquei responsável pela farmacocinética e vias da administração. Bem, vamos começar com droga de escolha para tratamento de febre reumática, que é a penicilina G-benzatina. A penicilina G-benzatina também é conhecida como penicilina em depósito, certo? Mas por que é conhecida como penicilina em depósito? Podemos até analisar esse gráfico e poder tirar as conclusões que ela tem uma baixa concentração plasmática e uma longa duração de tempo no organismo, certo? Ela age como bactericida, ou seja, ela inibe a síntese da membrana celular da bactéria. A biotransformação dela no fígado, excreção principalmente renal e também biliar. O uso dela é injetável intramuscular, com a dose de 12 milhões de unidades internacionais, uma vez por mês. Certo. Aqui nesse slide temos a droga de escolha para quando temos alergia. Quando o paciente apresenta alergia ao tratamento inicial da febre reumática, que é com a penicilina, entramos com a sulfadiazina, certo? É um bacteriostático, ou seja, ela inibe a síntese de ácido fólico. A absorção dela é muito rápida, certo? A biotransformação dela também é no fígado, a eliminação é renal. O uso dela já é um pouco diferente, o uso dela é oral, 1 grama em dose única diária. Certo, mas quando o paciente tem alergia à sulfadiazina e à penicilina, aí entramos com azitromicina ou eritromicina. Mas por que no slide só tem azitromicina? Porque a azitromicina é mais seguro e tem uma menor frequência de dose diária. Então é preferível. A azitromicina é bacteriostático, igual a sulfadiazina. A biotransformação é no fígado, a excreção principalmente biliar, mas também é renal. E o uso pode ser oral ou injetável, intramuscular ou intravenoso. Quando é administrado por via oral, temos que ter cuidado com a interferência que o medicamento pode sofrer com a presença de alimentos. Olá, eu me chamo Magno Brandão, certo? Agora eu vou falar sobre a minha parte na apresentação, que se trata sobre indicações terapêuticas. Abaixo, aqui podemos ver algumas das melhores indicações terapêuticas para a febre reumática. Em casos de antibióticos, o tratamento inicial para a febre reumática envolve o uso de antibióticos para eliminar a infecção estreptotóxica do organismo e prevenir danos adicionais. A penicilina é o antibiótico mais comumente prescrito, mas outros antibióticos, como a eritromicina, podem ser usados em caso de alergia à penicilina. Se tratando dos anti-inflamatórios não esteroides, medicamentos como o ibuprofeno e a aspirina são usados para reduzir a inflamação, aliviar a dor e diminuir a febre associada à febre reumática. No entanto, é importante ressaltar que a aspirina não deve ser administrada a crianças e adolescentes devido ao risco de síndrome de Rey, uma condição rara, porém grave. Em casos graves de febre reumática, quando há inflamação intensa e risco de danos cardíacos, pode ser prescritos os corticosteroides, como a prednisona. Os corticosteroides também têm propriedades anti-inflamatórias mais potentes do que os AINES e podem ser usados em combinação com eles. Que eles vão ser usados para o tratamento de artrite. A gente tem que ter noção que o AINE gera inibição da COX-1 presente na mucosa gástrica, ou seja, ele vai gerar diversos efeitos adversos no sistema gastrointestinal, como dor abdominal, diarreia, úlceras gástricas e duodenais. Como contraindicação do AINE, a gente tem hipersensibilidade cruzada e doenças no trato gastrointestinal. Já os AS, a gente vai ter a utilização dele como primeira opção de tratamento de comprometimento articular e gerando também efeitos adversos, a inflamação e anticoagulação. E como contraindicação, a gente tem o uso em crianças devido à síndrome de Rey e pacientes hemofílicos. Já os corticosteroides, a gente vai ser utilizado para o tratamento de cardite. E ele está voltado para o uso prolongado dele, tanto os efeitos adversos como a contraindicação. Ele vai resultar em efeitos deletérios ao sistema imune, insônia, cansaço, entre outros. E a contraindicação é para pacientes hipertensos. Já os benzodiazepínicos, a gente vai ter o tratamento da coreia. E o grande problema dele está voltado para intoxicação. Então, esses efeitos adversos vão ser reações paradoxais, incluindo excitações, ansiedade, agressividade e delírio. E contraindicação, idade avançada, doença obstrutiva pulmonar, doença renal ou hepática grave. E, por fim, a gente tem também os antibióticos. Então, o antibiótico vai ser usado como tratamento profilático. Ele age por meio da inibição da síntese da parede celular, o que vai gerar efeitos adversos, náuseas e diarreias mais comuns. E também o aumento da resistência bacteriana, se não usado da forma com a posologia indicada pelo médico.
E como contraindicação, a gente tem pacientes